Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe seu dia. A palavra de Deus para nós neste dia, ela se encontra lá em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 27, e ela nos diz assim: E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. A palavra de Deus para nós neste dia, a mensagem, o estudo para nós, ele se encontra lá em Hebreus, e ele fala sobre a nossa vida e a vinda de Cristo. Lendo o capítulo 9, a gente vai vendo, vai percebendo que ele vai falando de uma série de coisas, mas principalmente sobre o sacrifício de Cristo. Ele vai citando que Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é o sacrifício perfeito. E por que Cristo é o sacrifício perfeito? Porque foi necessário uma única vez Cristo se sacrificar por nós. Por isso que ele é perfeito. Porque antigamente, antes da vinda de Cristo, o sumo sacerdote, todo ano, ele entrava no Santo dos Santos para sacrificar um cordeiro, para o pagamento dos pecados dele e de toda a comunidade de Israel. Então isso foi feito durante muitos anos, todo o ano. Só que chega um momento em que Deus percebe que era necessário o sacrifício perfeito por causa dos pecados da humanidade. A humanidade estava crescendo e a humanidade estava se expandindo. E como a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus não queria e não quer que nenhum ser humano se perca. Ele não quer que nenhum ser humano seja condenado na perdição eterna. Então ele envia Cristo a morrer na cruz por nós. E quando Cristo é levantado na cruz, se torna maldição por nós, quando ele morre, quando ele fecha os olhos, quando ele diz, está consumado, ele quer dizer, o sacrifício perfeito acabou de ser feito. Para que Cristo não precisasse ser sacrificado repetidamente por causa dos nossos pecados. O sacrifício perfeito, então, foi feito. E Cristo, então, vai ao céu, senta à direita de Deus Pai, para que nós pudéssemos ter direito à salvação através da sua morte. E o texto, então, ele vai falando sobre tudo isso, e no final ele diz, assim como Cristo sacrificou uma única vez para perdoar os nossos pecados, nós também temos uma única vida para ser vivida. E depois que nós partirmos desta vida, nós não teremos uma outra chance. Eu preciso consertar a minha vida com um amigo meu, com alguém, então nós vamos voltar e vamos corrigir. Eu deixei coisas mal feitas. Eu preciso corrigir essas coisas. Aí você vai voltar, vai nascer de novo, vai crescer. Não, você não vai fazer isso. O que a Bíblia diz? O homem está ordenado a morrer uma única vez. Uma única vez. Então tudo que nós tivermos que fazer de certo, temos que fazer agora, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando. Viver bem com a família, amar a esposa, os filhos, viver bem com os amigos, ser um bom empregado, um bom patrão, ser um bom servo, ser um homem, uma mulher de caráter, de respeito, é hoje, é agora. Não tem como deixar nada para trás para voltar para corrigir. É agora que tudo tem que ser feito. Porque depois que você morrer, você não vai ter alguma outra chance, você vai ser julgado. A Bíblia diz, está ordenado a morrer uma só vez, depois disso, o julgamento. Nós vamos ser julgados pelos nossos atos, pelas nossas vidas. Há pessoas, e nós sabemos disso, que estão vivendo despretensiosamente a vida, não se importando com o amanhã, não se importando. Inclusive tem uma música que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Nesse sentido, ela
Nesse ponto ela faz sentido. Amar as pessoas, porque nós não sabemos do nosso futuro. Mas o amanhã, ele existe, porque a música termina como se não soubesse amanhã, porque na verdade não há. O amanhã existe, não vai existir aqui na Terra, mas ele vai existir na eternidade. Então devemos sim amar as pessoas. Amar muito, porque essa é a ordem de Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o amanhã ele vai existir. E esse amanhã, na eternidade, vai ser determinado de acordo com a vida que você leva aqui. Se você levou uma vida amando as pessoas conforme a Bíblia diz, servindo as pessoas conforme a Bíblia diz, estando diante de Cristo conforme a Bíblia diz, tendo fé em Cristo como a Bíblia nos orienta, aí você vai ter um amanhã na eternidade. E essa eternidade ou vai ser a vida eterna ou vai ser a condenação eterna. Amanhã, quando você fechar os seus olhos, você vai estar diante de Deus. Quando você fechar os seus olhos pela última vez, você vai abri-los e vai estar diante de Deus, diante do julgamento. E eu pergunto, para onde vai a sua alma? Você já parou para pensar? Você tem analisado? Hoje, nesse momento, se Deus te chamar, para onde você vai? Se a morte de forma repentina vier e te levar, para onde você vai? Você vai ser julgado. Depois do seu julgamento diante de Deus, você vai estar à direita ou você vai estar à esquerda de Deus? As ovelhas que estiverem à direita serão aquelas que irão participar do reino celestial preparado por Deus desde a fundação dos tempos. As pessoas que estiverem à esquerda de Deus serão levadas para a condenação eterna, preparado para o diabo, preparado pelo inimigo, preparado para o inimigo e os seus anjos. E Jesus termina, e Hebreus termina. Cristo foi oferecido uma única vez, nós já falamos, para tirar os pecados de muitos. Mas Deus não amou o mundo? Sim, Deus amou o mundo, Ele ama o mundo, Ele ama tanto que Ele respeita o direito de escolha das pessoas. É por isso que a Bíblia diz que Jesus se sacrificou para tirar o pecado de muitos, porque muitas pessoas não querem ter seus pecados redimidos, porque muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam no sacrifício de Cristo, não acreditam na morte e ressurreição de Cristo, acreditam que Cristo, que a Bíblia, que Deus e o Espírito Santo são contos da carochinha. Acredito que a Bíblia é um livro como outro qualquer. Então, para essas pessoas, não tem como Cristo retirar o pecado porque elas não querem. Mas, terminando o versículo, ele diz, ele voltará não para tratar os pecados, como eu disse, mas para trazer salvação a todos que aguardam com grande expectativa. Ou seja, existe um grupo de pessoas, nós cristãos autênticos, que confessamos, que vivemos a nossa fé em Cristo, que aguardam com grande expectativa, ou seja, aguardam ansiosamente, mais do que tudo, aguardam mais do que qualquer outra coisa na vida, a vinda de Cristo. Então Jesus vai voltar para essas pessoas, para resgatar essas pessoas e levar essas pessoas para reinar com Ele eternamente. E eu pergunto para você, em qual grupo de pessoas você se encontra? Aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo ou aqueles que não estão nem aí com o sacrifício de Cristo? Se você está no grupo que aguarda ansiosamente, continue, porque não é um conto da carochinha. Jesus vai voltar. Quando? Nós não sabemos. Na verdade, Ele volta todos os dias, toda hora, para aquelas pessoas que morrem, para aquelas pessoas que dormem. E um dia Ele vai voltar para todo mundo, para toda a humanidade. Todos verão ao mesmo tempo. E esse grupo que aguarda com grande expectativa vai subir. Aqueles que acham que é o conto da carochinha vão ficar. Se você está nesse grupo de conto da carochinha, te convido neste dia a fazer uma reflexão na sua vida, a analisar, a pensar como você tem vivido
E se vale a pena continuar vivendo da forma que você tem vivido, diante de tudo que tem acontecido, de como o mundo tem evoluído, vale a pena continuar dando chance para o azar de morrer e não participar daquilo que Cristo preparou para você, porque o céu foi preparado para todos, mas infelizmente nem todos querem participar do céu, do banquete celestial. E Jesus convida você neste dia a participar desse banquete celestial que Ele preparou. Deixe as coisas do mundo para quem é do mundo. Siga a Cristo. Cristo está te chamando neste dia. Cristo quer falar com você, Cristo quer salvar a tua alma, quer te dar uma nova vida, quer que você viva em novidade de vida diante dEle. Faça essa correção de rota, de caminho. Abandone o mundo e as suas concupiscências e abrace a Cristo e a sua bondade, e seu amor e a sua fé. Pense neste dia, analise como você tem vivido e vê se vale a pena continuar vivendo como você está. Deus abençoe seu dia.